Vou falar muito mais depois disso, dos indicadores no Previne, o programa Previne Brasil, essa nova forma de financiamento da atenção primária, do que do financiamento, que é algo no qual eu não tenho expertise, mas indico um excelente estudo, é um case report, se eu não me engano, está como um documento técnico da comissão da Lancet, que um grupo coordenado pelo professor Adriano Massuda publicou há pouco tempo ah, na rede de pesquisa em atenção primária, agora no início de abril, houve uma apresentação do trabalho pelo professor Massuda, um trabalho excelente, e a apresentação está disponível ali no site da rede. Ao final, eu ponho o link aqui do site, visitem. E então, recomendo muito a leitura desse trabalho, que está em inglês ainda só em inglês, mas também a apresentação está muito boa. Mas então, sobre os indicadores para atenção primária, na atenção primária. Primeiro, acho que é sempre bom a gente lembrar que os indicadores eles fazem parte daquele círculo de atuação. Eles não estão ali para bonito ou só para pesquisa e uma melhor compreensão das questões de saúde em grandes populações, que também tem uma função essencial nisso. Afinal, a gente percebe a transição epidemiológica, a transição demográfica, nutricional, através de indicadores de saúde. Mas até mesmo para isso, ou isso, é para que se use, para que essa informação se use em políticas públicas. Então, eles fazem parte dessa ideia de olhar a situação atual através de indicadores de saúde, é para que se chegue a uma outra situação futura, para que, tendo esse olhar, e como contribuinte de outros, se transforme a vida, se melhore a vida. Então, ele é parte de um processo de planejamento, de responder a objetivos. Não caem do céu, a gente que cria, às vezes melhores, às vezes piores, mas seguindo sempre um propósito, eles têm uma direcionalidade. Então, quando se propõe um leque de indicadores, ou não sei se os 7 indicadores do Previne chegam para construir um leque, se tem um objetivo por trás. Então, a diferença entre a construção que vinha se fazendo até o PEMAC e a proposta do Previne é radical. É radical, é uma grande proposta de mudança, conceitual, ética, inclusive, porque, afinal, os indicadores do Previne usam como denominador o usuário cadastrado ativo, nos últimos 2 anos, e não a população residente. Então, tem uma série de questões embutidas em qualquer proposta de indicador de saúde. Então, se ele responde a objetivos, quais são os objetivos? O que a gente espera da atenção primária? Pois que ela seja universal e integral, que se atenda a todo mundo, sem uma especificidade, sem deixar de fora ninguém por
por pertencer a determinada faixa etária, a determinado sexo, não. Assim, ela propõe uma atenção para todo mundo. E essa atenção integral também, que se perceba a pessoa como um todo e que se organize no SUS, se organize o sistema também, né, de forma integral. Então, nós vemos aqui o que a Starfield chamou de atributos da atenção primária, naquele trabalho que organiza conceitualmente esses princípios e práticas desde a evolução da atenção primária, mas, inclusive, um pouco mais do que aquilo. Na evolução dos atributos, entra claramente a questão da coordenação da rede de atenção. A atenção primária como coordenadora da rede. Isso é algo também que se espera da atenção primária, porque isso gera muita eficiência ao sistema. E, para falar de eficiência, vale a pena, né, em tempos neoliberais, vale a pena lembrar que o resultado aqui na eficiência não é poupar dinheiro, o resultado é ter melhor vida, ter menos morte e melhor vida, melhor saúde na população. Então, não é pouca coisa o que se espera da atenção primária. Não é pouca coisa. É atender todo mundo, de modo integral, ao longo de toda a vida, resolvendo a grande maioria dos problemas de saúde, né? 85%, 90% dos motivos de consulta médica, né? Porque geralmente é motivo de consulta médica, coordenação da rede de atenção, porque, afinal, a população mora ali, né? Todo mundo mora ali. Então, mesmo que se esteja atendendo, e às vezes internado, em outro âmbito do sistema de saúde, vai voltar para casa, ou em caso de falecimento, a família vai sofrer um luto. Então, a atenção primária está sempre sendo responsável pela atenção das pessoas, em tudo. Em qualquer caso, ela não deixa de ser responsável naqueles 15% dos quais, de motivos de consulta, dos quais não se espera a solução. Ela continua sendo responsável, ela é responsável por um bom encaminhamento, por facilitar o acesso, né? É responsável pelo retorno, a continuidade, né? Então, para essas capacidades de adaptação ao local, também se espera dela uma capacidade de gerenciamento local. A ideia de uma descentralização até a unidade básica de saúde. Uma boa prática em atenção primária resulta num sistema, um sistema de saúde fundamentado na atenção primária, com bons recursos, boas práticas, resulta em menos iatrogenia também. Para todas essas adaptações, se espera, na evolução, depois da Barbara Starfield, outros que pensaram os atributos, lembraram que não, mas essa característica de adaptação à comunidade e trabalho sobre as características da comunidade, ouvindo as pessoas, pois isso é uma competência cultural, né? E é um atributo também da atenção primária. Se quer vínculo com o paciente, mas não só com o paciente, com a população também. A ideia é que não só as pessoas, mas os serviços também daquele bairro, daquela área de saúde, tenham a unidade básica e a equipe de saúde como referência.
Então, ela precisa conhecer a população, ela precisa ter uma população que esteja em algum lugar, que tenha uma vinculação histórica, social. Ela não pode ser, essa população não pode simplesmente sair de uma lista em que não se sabe de que nave-mãe descem as pessoas, né, que pertencem a diferentes territórios. Ou não é que não possa, né? Muito já se experimentou sobre isso. Não é, historicamente, não é uma novidade a atenção ambulatorial, a atenção de pessoas vinculadas a um plano de saúde. Desde os anos 50, a saúde comunitária aparece lá, começa a brotar várias experiências de saúde comunitária no mundo a partir dos anos 50 do século passado, justamente como resposta a a um acesso mais eficiente que resulte em melhores resultados de saúde de comunidades desassistidas. Depois começa a se organizar grandes sistemas nacionais de saúde com base na atenção primária. Então, não é uma novidade, justamente é uma resposta à ideia liberal de organização da atenção à saúde. Então, para isso tudo, para conseguir isso tudo, se tem um modelo teórico, se tem, que pode não estar claro, ele pode não estar transparente, pode uma portaria não apresentar toda uma justificativa teórica, mas eles estão presentes ali nos considerandos da portaria, nos propósitos da portaria. E na organização metodológica de qualquer sistema. Aqui eu trago o postulado da coerência do Mário Testa, professor Mário Testa, da Argentina. Um pouco mais cedo estava comentando com a Kátia, Kátia, coisa dos dinossauros aqui, né? Mas, poxa, seria um grande tiro no pé eu dizer que se é velho não tem utilidade, né? Então, não posso, não vou atuar contra a classe. E a gente tem usado muito pouco atualmente o postulado da coerência, não vejo falar dele, mas eu acho muito útil. Tem uma coisa de fundamento aqui, é que se a política tem uma disputa de poder, né, tem uma disputa porque não necessariamente é maléfica, de más intenções, não, mas eu acho que a sociedade deveria ser assim e meu amigo pode achar que não, bem assim não, devia ser um pouco diferente do que eu penso. Né? Então, tem aqui uma disputa de propostas e, portanto, uma disputa de poder. E o fundamento, esse que eu gosto do postulado da coerência, o fundamento disso está em como é que se vê o papel do Estado. A partir de como se entende o papel do Estado, nós vamos propor determinada teoria para pensar e então conseguir que de fato se efetive esse papel do Estado, que se manifesta como a partir de propósitos de governos nas políticas, né? E sobre um determinado fundamento histórico. Então, a gente pode pensar a partir dessa relação a evolução
da nossa história de avaliação da atenção primária no Brasil e de construção da atenção primária, porque isso é muito ligado, muito conjunto. Aí, de fato, aconteceu muito conjunto, né? Para conseguir, então, se, se entende que que o papel do Estado é tratar, né? Se o Estado, se a sociedade entende que a saúde é direito de todos, dever do Estado, e que, então, nós precisamos construir saúde, além de atender a doença, mas não podemos focar exclusivamente na atenção à doença, nós precisamos mudar o modelo de atenção, né? Se a gente entende que não, que a saúde é direito de quem trabalhou, pagou imposto e por isso agora tem direito a ressarcimento, ou tem direito por ter trabalhado, se a gente entende que a busca da atenção, que a organização da atenção, ela deve ser organizada de forma na prática liberal, sem uma forçação do Estado por dizer, não, esse aqui essa aqui vai ser a porta de entrada do sistema de saúde. Então, se percebe esses propósitos de governo como outros, porque entende o papel do Estado como outro, bom, vamos organizar de outra forma. Agora, com todos as suas remendas, a nossa Constituição ainda entende que o papel do Estado é a construção de uma sociedade, é ajudar na construção de uma sociedade solidária, né? Que o Estado deve ser solidário, que não é só uma questão de eu ter direito porque pago meus impostos. Então, nós temos sim essas esperanças todas na atenção primária. E aí, para conseguir tudo isso, pois temos que conhecer a população, temos que trabalhar sobre uma população onde se possa interpretar seu momento histórico, onde se possa conhecer e participar de suas relações sociais. Então tem que ter uma base territorial, o sistema tem que ser organizado com base territorial, tem que se trabalhar com a comunidade, a participação comunitária é importante, e nesse sentido eu acho que a Bárbara Starfield peca quando diz que, e se engana, quando entende a orientação comunitária como um atributo derivado na atenção primária, ele seria derivado da integralidade, é uma prática integral e longitudinal. Então, para isso, para que de fato fosse integral, o profissional de saúde entenderia em que comunidade vive aquela pessoa para melhorar a sua clínica. Mas a saúde comunitária é muito mais do que isso. A atenção primária é mais do que os princípios de Alma-Ata, vão além disso, né? É uma questão de participação comunitária para construir coletivamente a saúde. Bem, então, outra coisa, outro termo velho aqui, já que acabei de falar do postulado da coerência, é o diagnóstico comunitário. Agora, coisas velhas, né, as bases do que quadrado foram construídas no século XVIII e a gente usa até hoje na estatística, né, podem ser muito úteis. Então, a gente precisa, para conseguir para alcançar, e tem farta literatura sobre isso. Não estamos mais nos anos 70,
quando as falácias propostas lá pelo Banco Mundial para enfraquecer a atenção primária, o conceito de atenção primária, e propor, então, o que chegou a ser apresentado como um conceito, a ideia de atenção primária à saúde seletiva, né? Tem farta literatura demonstrando que não traz melhor saúde com o uso mais eficiente de recursos. O que traz melhor saúde com o uso mais eficiente de recursos é uma atenção primária universal e integral, né? Na apresentação do professor Massuda, que eu estava comentando, ele frisa muito a questão da integralidade também, muito bem apresentada. Então, é uma prática generalista que deve ser executada por uma equipe multiprofissional e reconhecida internacionalmente pela velocidade nos câmbios também, as mudanças que trouxe, estruturais, em processo de trabalho e em resultados também, a estratégia de saúde da família. Também com farta literatura mostrando associação. Claro, a gente tem que cuidar com correlações, as correlações estatísticas, não simplesmente fazer uma correlação estatística, podem nos mostrar que o aumento no preço da margarina se associa com o aumento na taxa de divórcios, né? É um exemplo clássico dos Estados Unidos nos anos 70. Mas como aponta o Hill, no que foram considerados depois os critérios de causalidade de Hill, a consistência em resultados de diferentes estudos é um critério muito importante a considerar quando a gente pensa uma associação causal. Por outro lado, temos que apontar também que essa associação causal não pode ser vista como já o Newton dizia para não ver, né? Não é uma flecha furando um alvo, né? São relações funcionais, né? Então, de fato, como diria o Newton, não há causa nem efeito, e sim relações funcionais mais ou menos úteis. Agora, tem se demonstrado com muita consistência em diferentes estudos no país, em diferentes municípios, diferentes estados, nas regiões, um aumento da cobertura da estratégia de saúde da família e diminuição da mortalidade infantil e diminuição de outros indicadores, que é daqui a pouco que eu vou falar isso, estou me adiantando um pouco. Mas então, para isso, a proposta foi essa estratégia de saúde da família, que é o quê? Uma leitura bem fundamentada dos princípios de Alma-Ata. Os agentes comunitários de saúde foram novamente, agora com a pandemia de Covid, foram novamente vistos em artigos de grandes revistas, vistos por pesquisadores do Reino Unido como um exemplo a ser seguido. O NASF é fundamental para o apoio à estratégia de saúde da família. Talvez alguns desses profissionais devessem, além do NASF, participar das equipes mesmo. Nós precisamos aprofundar na estratégia de saúde da família, porque a cobertura universal de saúde proposta em Astana, na conferência comemorando os 40 anos de Alma-Ata, não basta. Não. E o Previne caminha para esse sentido de cobertura universal de atenção primária, com uns indicadores mínimos ali para avaliação daquilo.
com uma população cadastrada e não toda a população residente. Então, tampouco universal ela é, né? Bem, desde o SUS, o que a gente tem tido? Em 94, saúde da família, estratégia de saúde da família. O primeiro lustro, os primeiros 5 anos lá do SUS, a, a descida do INAMPS até os municípios, não, na, até ali não se via nenhum sinal de mudança no modelo assistencial, que é algo pensado já desde antes da 8ª conferência, mas marcadamente na 8ª Conferência Nacional de Saúde, depois na Constituição. Né? E então aparece o PAX-PSF, né, como uma estratégia já pensada, já o termo aparece nos documentos, os primeiros documentos, já aparece como estratégia saúde da família, embora não fosse, né, alçada a esse nível, como vai ser lá em 2006 na PNAB. Nós temos, e aí temos as dificuldades de financiamento, principalmente para os grandes municípios que precisavam muitas equipes, e aí era menos eficiente o financiamento. Aparece o PROESF, o Programa de Expansão e Consolidação da Saúde da Família. O que tem ali? O estudo de linha de base. A gente tem os financiamentos e avaliações ao mesmo tempo. Tinha tido, antes disso, as avaliações normativas do SUS, da atenção básica, que foram também se aprimorando. Primeiro questionários aos gestores, depois com alguma observação também. Em 2006, temos então a PNAB, que é um marco, né, junto com o Pacto pela Saúde em 2006. Né? Mas na atenção básica temos então uma política nacional de atenção básica para guiar. Mais adiante, o PEMAC. Então, a melhoria e avaliação da atenção básica andam juntos. O processo de avaliação para informação e para melhoria, e uma das grandes qualidades do PEMAC, a indução de processos, a indução de melhora da estrutura pelo próprio processo avaliativo. Depois, em 2017, temos um rompimento com essa lógica. Talvez não tão claro, pelo menos no discurso da PNAB 2017, que continua reafirmando em texto que a estratégia de saúde da família é a melhor forma de organização, mas desincentivando completamente, depois acabando com o NASF. Então, se voltou, né? se voltou o trem. Parece que a impressão que dá é que a locomotiva parou e agora engatou a ré. Nós estamos voltando para modelos de financiamento pré-PAB, né, sem uma base populacional para garantir um valor estável que possa ser conhecido pelo município e que vai ter garantia de receber. Estamos voltando a primeiro ao confundimento entre agentes comunitários de saúde com agentes de endemias, depois, na PNAB 2017, a ideia de que, bom, com um agente ou dois por equipe é suficiente. O que acontece com essa evolução? Tivemos, primeiro, um grande aumento na cobertura da atenção básica e da estratégia de saúde da família, muito rápido,
né? Numa política que não foi imposta, ela foi induzida e em 2 décadas estava em todo o Brasil, né? Em 1 década já estava muito avançada, né? Com melhoria da estrutura na atenção básica e dos processos de trabalho, com lá no início do SUS um aumento de cobertura vacinal e manutenção de altos índices, com melhora da equidade em Bagé, cidade do sul do Rio Grande do Sul. Os idosos com maior sobrevivência são os atendidos pela estratégia de saúde da família. A diminuição da mortalidade infantil, diminuição da mortalidade materna, diminuição das internações por condição sensível à atenção primária, todas essas coisas aconteceram para e passo ou para e passo, né? A cobertura, o aumento da cobertura da estratégia de saúde da família acontece e é acompanhada com certo retraso esperado, né, da melhoria dos indicadores. Até que lá em 2014 e 2015 se observa uma inflexão com a piora dos indicadores. Nós temos aumento da mortalidade, temos um aumento da mortalidade infantil, um aumento da mortalidade materna, o dengue aumenta novamente, passamos a ter uma epidemia de sarampo, né? O sarampo aumenta além do esperado. Aqui trago como exemplo, a Kátia já denunciou na apresentação, mas justamente é algo que já devia estar publicado, né? Isso aqui a citação é da tese da professora Kátia Justo. Em Sergipe, de 2008 a 2017, o que se observa nas internações por condições sensíveis à atenção primária? Esse é um indicador indireto, né, porque é medido no hospital, são as internações, mas é um indicador da efetividade da atenção primária. Né? Se considera que, se estivesse funcionando bem, a atenção primária, a pessoa não precisaria internar por uma infecção urinária, por uma pneumonia adquirida na comunidade, teria sua pressão, sua hipertensão e diabetes controlada, internaria menos vezes. Então, se funciona bem, nós vamos ter poucas internações, ou vamos ter menos internações por essas causas. E o que se vê? A gente vinha numa grande melhora. Isso aqui é a razão de hospitalização padronizada. Então, é a forma de padronização pelo método indireto. A referência aqui era o ano 2014, que foi o ano com menores taxas observadas, taxas brutas. Então, o que a gente vinha? Lá em 2008, as taxas eram 30% mais altas do que em 2014. 1,3%, 30%. Então, vem diminuindo em 2009, 2010 vem diminuindo, 2011 aumenta um pouquinho, diminui de novo. Então, ali em 2011 a 2014, a gente já tem uma estabilização, certa não? Já tem uma estabilização. Mas é o quê? Um ponto de inflexão das taxas. Acaba que, terminada essa década, 10 anos depois, a gente está praticamente na situação inicial. E agora, o financiamento proposto pelo Previne não é maior. Estamos na situação vivendo sob os efeitos do congelamento lá da famigerada emenda constitucional número 95. Depois de toda a experiência do PEMAC, o Previne propõe uma avaliação por um financiamento por produção, com uma fórmula que não
não é muito fácil de entender, e sem nenhum aporte adicional de recursos. Aqui eu traduzi rapidamente e a mão livre o documento esse de trabalho publicado. Está aqui a citação. O que dizem ali? Que o Previne Brasil e o SUS Legal rompem a coalizão de interesses entre os níveis de gestão do SUS. Historicamente, a gente tem, desde a construção do SUS, um sistema descentralizado, mas com um caminho único. Os 3 níveis de gestão têm o mesmo objetivo, e o Previne insere aí uma disputa. Comenta isso da complexidade da fórmula do pagamento, né? Coisa que não acontecia com o PAB. Comentam também que fórmulas assim mais complexas acabam tendo um efeito contrário, em vez de induzir um melhor uso dos recursos, fazem ajustar o uso dos recursos àquele pagamento e não avançar. Comentam que o PAB foi uma grande inovação, que aquela garantia de um recurso fixo para dar conta minimamente, porque afinal é igual a subfinanciado, mas com algum financiamento mínimo estável, sobre o qual o município podia fazer planejamento, né? E principalmente a quebra da universalidade, né? A ideia de trabalhar não com a população real, e sim com o usuário ativo cadastrado. Na hora que o usuário inativo, não cadastrado, o cidadão não usuário, inativo, não cadastrado, chegar na unidade de saúde, ele vai ser atendido. Só o município não vai ter tido recursos para aquele atendimento. Então, acabam concluindo que é uma tentativa de mudança no financiamento sem o ingresso de novos recursos. E que, bom, isso não é muito difícil o planejamento por parte do município. Se pensar isso, mas as dificuldades no ESUS para preenchimento, para correção de alguma questão, muitos gestores locais acabam contratando empresas para fazer o sistema de informação da atenção básica, próprio do seu município, ou alguma empresa que trabalha naqueles municípios ali, né? Tem sido muito comum. Com isso, se desobriga, então, terceiriza essa responsabilidade e essas ações também, deixa de ver seus indicadores. Então, além dos problemas do Previne e do financiamento, que problemas tem nos seus indicadores? Se o foco está no usuário cadastrado e não na população, como é que eu vou saber esses casos? Eu vou ter muito mais casos inesperados, né? Porque, pelas tantas, a população não cadastrada vai aparecer. Porque o problema aqui, embora seja também um problema, não são os que não estão cadastrados porque têm um bom plano de saúde. O problema aqui são as pessoas não cadastradas que nem sequer têm um acesso, não digo garantido, mas mais frequente, como menos, aos postos de saúde. Né? Então, esse escopo reduzido, fragmentado,
é uma ruptura com a ideia, de fato, é uma ruptura com os princípios do SUS, na participação comunitária, com o controle social, mas mesmo com a integralidade e até com a universalização, né, que é impressionante. O que fazer diante disso? Precisamos voltar a um financiamento de base populacional. É uma forma muito bem avaliada, que tem que ser melhorada, logicamente. O PAB tem que ser melhorado, mas foi um grande avanço. Precisamos voltar a tentar construir um modelo vigilante da saúde e não um saúde na hora, para atender os problemas na hora e só isso. Na avaliação da atenção primária, precisamos ampliar o leque dos indicadores. E temos que ter indicadores sintéticos também, indicadores combinados, indicadores do sistema, como as ICSAP, as informações por condição sensível, que não vão avaliar a qualidade da... Não é para isso que serve, não é para isso que se usa, ou se propõe, a qualidade da equipe de saúde, mas sim do sistema como um todo. Então, a gente precisa de diferentes indicadores, mas que deem uma ideia integrada da atenção primária. Então, temos que anular a emenda constitucional 95, temos que voltar ao PAB e melhorar, não voltar ao que era pronto, tem que melhorar, mas não jogar fora aquela criança, né? O PEMAC também, e basicamente aprofundar nos princípios da atenção primária, que tem como fundamento já a ideia de construção de uma sociedade solidária, né? Porque se pensa que a saúde é direito de todos, dever do Estado, e que, entre todos, nós vamos conseguir melhor saúde para cada um, pensando dessa forma, é que temos que aprofundar nos princípios e na efetivação dos princípios da atenção primária. Então, tem que aumentar o financiamento, tem que centrar no território. Muito possivelmente a gente precisa melhorar a sua compreensão. O trabalho também é território, então na organização da atenção, e a informatização só facilita isso, né? Mas, de qualquer forma, precisamos trabalhar com base territorial, né? E com a comunidade. No posto de saúde, a gente não trabalha para a comunidade. Se trabalhar só para a comunidade, consegue muito menos do que se trabalhar com a comunidade, né? Então, precisamos 100% uma cobertura integral da estratégia de saúde da família. 100% de cobertura e atendimento integral, com agente comunitário de saúde, em tamanho suficiente para as microáreas e com os NASFs e ampliando os NASFs. É isso que penso a respeito. Aqui deixo 2 links interessantes para fazer propaganda para nossa sardinha, da rede APS. Aqui tem... vale muito acompanhar, eu acho, as notícias da rede APS, tem uma série de posicionamentos e normas técnicas. As normas têm sido publicadas na APS em revista. E a APS em revista, que acaba de sair agora às 4h30 da tarde, o número mais recente, publica muita experiência de saúde comunitária, relatos de experiência na atenção primária. Esse número agora tem outro muito interessante. Então, recomendo esses links para acompanhar. Muito obrigado. Era isso.